Você está me dizendo que os maiores homens da Bíblia não foram para o céu quando morreram? Abraão, Moisés, Davi, os homens que falaram com Deus, que viram milagres, que foram chamados de amigos do Altíssimo, todos eles morreram e não entraram no céu. Por séculos, eles ficaram presos em um lugar que a maioria das pessoas nunca ouviu explicar corretamente. Um lugar real, dividido, silencioso, esperando. E o mais perturbador não é isso, é o motivo. Porque quando você entender por que nem eles puderam entrar, você vai perceber que essa história não fala sobre o passado, fala sobre o que define o seu destino hoje. Existe uma crença tão enraizada que ninguém questiona, tão repetida que virou verdade automática, tão confortável que ninguém quer olhar de perto para ver se ela de fato se sustenta. A crença de que quando um homem justo morre, ele sobe. Que a morte dos que viveram para Deus é uma passagem direta, uma porta que se abre para o alto, uma chegada imediata ao lugar onde Deus habita em glória plena. Essa crença está em músicas, em sermões, em lápides, em consolações de funeral, em frases ditas com tanta certeza que interrompê-las parece quase uma crueldade. Mas existe um problema sério com ela. Um problema que não vem de filosofia, não vem de especulação teológica, não vem de nenhuma corrente moderna de pensamento. O problema vem dos próprios homens que essa crença celebra. Abraão, o homem que deixou tudo o que conhecia porque ouviu uma voz e acreditou, que caminhou por territórios estranhos como se fossem sua herança, que estendeu a faca sobre o próprio filho e não tremeu, porque confiava em algo maior que seu próprio entendimento. Nenhum título humano é suficiente para descrever o que foi a fé desse homem. Davi, o menino que foi tirado dos campos e ungido rei enquanto seus irmãos mais velhos estavam na fila, que matou um gigante com uma pedra e depois escreveu sobre a bondade de Deus com a mesma mão que havia segurado a funda, que mesmo depois de cair fundo, voltou com um arrependimento tão real que virou modelo de restauração para todas as gerações seguintes. Moisés, o homem que ficou 40 dias na presença de Deus, numa montanha coberta de fogo, e desceu com o rosto irradiando uma luz que os outros não conseguiam encarar, que abriu um mar, que recebeu a lei escrita pelo próprio dedo divino, que intercedeu pelo povo tantas vezes que a ira que deveria ter destruído Israel foi detida pela oração de um único homem. Esses três nomes carregam o peso de séculos de fé, de obediência, de intimidade com Deus, num nível que a maioria das pessoas nunca vai nem de longe experimentar. E nenhum deles entrou no céu quando morreu. Não é uma interpretação. Não é uma leitura obscura de um texto difícil. É o que as próprias Escrituras descrevem com uma clareza que passa despercebida porque ninguém para verificar o que realmente estava acontecendo depois do último suspiro desses homens. Abraão morreu e foi sepultado na caverna de Macpela, na terra de Canaã. A narrativa não diz que ele subiu. Não descreve nenhuma ascensão, não registra nenhuma entrada imediata na presença de Deus. Davi morreu. E o próprio Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 29, diz sem rodeio que Davi está sepultado, que o seu túmulo está entre eles até aquele dia. Moisés morreu no Monte Nebo. Deus mesmo o enterrou. E ninguém até hoje sabe onde fica esse túmulo. 3 mortes, 3 sepultamentos, nenhuma subida descrita. E se isso vale para eles, então a pergunta que fica suspensa no ar é incômoda o suficiente para mudar tudo o que você pensava sobre a morte. Se os homens que andaram mais perto de Deus em toda a história do povo de Israel não subiram quando morreram, onde foram parar? A resposta não está numa teologia nova. Está enterrada dentro da própria Bíblia, num lugar que a maioria das pessoas passa por cima sem perceber,
porque o assunto parece resolvido antes de ser aberto de verdade. O mundo antigo tinha uma compreensão sobre a morte completamente diferente da que foi herdada pelos séculos seguintes. Uma compreensão que os escritores bíblicos não precisavam explicar em detalhe, porque todo leitor da época já sabia o que estava sendo descrito quando aquela palavra aparecia no texto. Uma palavra que carrega dentro dela um mundo inteiro que ficou escondido por tempo demais. Um lugar real, com localização, com habitantes, com divisões internas, com uma lógica própria que a Bíblia descreve em partes espalhadas do Gênesis ao Apocalipse, e que só faz sentido completo quando todas essas partes são lidas juntas, na ordem certa, sem pular o que desconforta. Abraão foi para lá, Davi foi para lá, Moisés foi para lá. Entender o que era esse lugar, o que acontecia dentro dele, e porque nem a fé mais extraordinária da história humana era suficiente para romper o que o separava de Deus, é entender uma das revelações mais profundas que as Escrituras guardam. A morte, no mundo antigo, não era subida, era descida. A palavra existe em hebraico desde os primeiros livros da Bíblia. Aparece dezenas de vezes ao longo de todo o Antigo Testamento e quase ninguém que lê esses textos hoje para perguntar o que ela realmente significa. A palavra é Sheol. Ela não é traduzida de forma uniforme nas versões modernas da Bíblia. Em alguns lugares aparece como sepulcro, em outros como abismo, em outros como o lugar dos mortos, e em algumas traduções simplesmente como inferno, o que carrega um peso de significado completamente diferente do original. Essa falta de uniformidade não é acidente. É o resultado de séculos de leitores tentando encaixar uma realidade antiga dentro de categorias mais recentes, e o encaixe nunca ficou perfeito porque as categorias eram diferentes desde o começo. O Sheol, no entendimento do mundo bíblico, era o lugar para onde os mortos desciam. A direção importa. A Bíblia usa esse verbo de forma consistente e intencional. Não se sobe para o Sheol, desce-se. Jacó, ao ouvir que seu filho José havia morrido, disse que desceria ao Sheol de luto. Quando a terra se abriu e engoliu Corá e seus seguidores no deserto, o texto diz que eles desceram vivos ao Sheol. O rei Ezequias, ao ficar gravemente doente, escreveu um salmo depois de sua recuperação, descrevendo o que havia visto perto da morte. E a imagem que ele usou foi a de portões, de um lugar com entrada, com profundidade, com uma lógica interna própria que ele estava prestes a conhecer de dentro. Isso não era metáfora poética de um escritor melancólico. Era a cartografia do mundo invisível que toda aquela cultura compartilhava, registrada em texto porque era real o suficiente para ser descrita com precisão. O Sheol ficava embaixo. Essa era a geografia aceita, o entendimento comum que atravessava gerações de israelitas sem precisar de explicação adicional, porque todos sabiam o que estava sendo dito quando aquela palavra aparecia. E o detalhe que muda a leitura de tudo é este: todos iam para lá, o rei e o mendigo, o profeta e o ímpio, o sacerdote que passava a vida inteira nos rituais do tabernáculo, e o estrangeiro que nunca havia ouvido o nome de Deus. A morte era o denominador comum que nivelava toda a existência humana, e o destino imediato depois dela era o mesmo para todos. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 89 e versículo 48, coloca a questão com uma franqueza que deveria incomodar mais do que incomoda. Que homem viverá e não verá a morte? Ou livrará a sua alma do poder do Sheol? A resposta implícita era clara: nenhum. Isso significa que quando Abraão exalou o último suspiro na caverna de Macpela, ele desceu. Quando Davi fechou os olhos em Jerusalém, depois de um reinado longo e turbulento, ele desceu. Quando Moisés morreu no alto do Monte Nebo, com os olhos ainda bons e a força ainda intacta,
ele desceu. Não havia exceção baseada em mérito espiritual, em anos de obediência, em quantidade de milagres testemunhados ou realizados. O Sheol recebia a todos com a mesma inevitabilidade com que o solo recebe a chuva. E o silêncio era uma das marcas mais pesadas desse lugar. Os textos bíblicos descrevem o Sheol como um reino onde a voz some, onde os louvores cessam, onde a atividade da vida acima deixa de ter eco. Isaías fala dos mortos que descem para lá como uma multidão que pousa num lugar de quietude sem fim. Mas quietude e vazio são coisas diferentes. O Sheol era habitado. Os mortos existiam lá com consciência suficiente para reconhecer uns aos outros, para carregar a memória de quem haviam sido, para perceber o que estava ao redor. Quando o rei da Babilônia desceu ao Sheol, segundo o texto de Isaías, os que já estavam lá se levantaram para recebê-lo, reconheceram quem ele era e falaram com ele. Havia, portanto, presença, havia percepção, havia continuidade de identidade depois da morte, dentro daquele espaço subterrâneo que o mundo antigo descrevia com tanta naturalidade quanto descrevia qualquer outro lugar físico. O que não havia era acesso ao que ficava acima. A separação entre o Sheol e o céu não era apenas geográfica, a distância entre embaixo e em cima. Era uma separação de ordem diferente, mais profunda, com uma razão específica que tornava o retorno impossível por força própria, independente de quem fosse a pessoa que havia descido. Abraão estava lá, com toda a fé que o havia movido desde Ur dos Caldeus, com toda a história de um homem que havia sido chamado de amigo de Deus. E mesmo assim, a barreira permanecia. O Sheol não era um lugar de punição para os justos, era um lugar de espera. E a diferença entre espera e punição é enorme, porque a espera pressupõe que algo está por vir, que o tempo presente ainda não é o capítulo final, que existe uma resolução pendente que ainda não chegou. Mas dentro desse lugar de espera, havia uma divisão que a maioria das pessoas jamais imagina que a Bíblia descreve com esse nível de detalhe. Uma divisão que não era simples, uma divisão que tinha profundidade, consciência nos dois lados e um abismo entre eles que nenhuma vontade humana conseguia cruzar. Jesus contou uma história que os intérpretes chamam de parábola, mas que carrega detalhes específicos demais para ser tratada como alegoria simples. Ele nomeou um personagem. Em nenhuma outra parábola, Jesus deu nome a um personagem. Aqui, o homem pobre se chamava Lázaro. E esse detalhe não é ornamento literário. A história começa na superfície da terra, com dois homens vivendo em condições opostas, e termina no interior do Sheol, onde a distância entre eles se tornou permanente de um modo que nenhuma das duas vidas anteriores poderia ter previsto. O homem rico morreu primeiro, e o texto diz que ele foi sepultado, que abriu os olhos no Sheol, que estava em tormentos, e que de lá ergueu os olhos e enxergou Abraão ao longe, com Lázaro descansando encostado nele. A distância entre os dois lados era visível. Os dois territórios existiam dentro do mesmo reino dos mortos, separados por um abismo que o próprio Abraão descreveu como intransponível por qualquer um dos lados. O rico pediu apenas uma coisa no começo: que Lázaro molhasse a ponta do dedo e tocasse sua língua, porque o tormento do calor era insuportável. E Abraão respondeu que entre eles havia um grande abismo estabelecido, de modo que os que quisessem passar de um lado para o outro simplesmente não podiam. Essa resposta muda a leitura de tudo o que o capítulo 2 construiu sobre o Sheol. O lugar dos mortos tinha uma fronteira interna, uma separação que dividia os habitantes em dois grupos com destinos radicalmente distintos. E essa separação tinha consciência nos dois lados, tinha comunicação possível através da distância, mas tinha cruzamento impossível por qualquer esforço próprio. O lado do tormento é descrito com precisão física: calor, angústia,
memória intacta dos que ficaram vivos na terra, percepção clara de onde se estava e do que havia sido desperdiçado. O homem rico lembrava dos irmãos que ainda viviam, lembrava de Moisés e dos profetas, entendia o peso do que estava vivendo com uma lucidez que tornava tudo mais pesado. A memória intacta no tormento é um detalhe que a maioria dos leitores passa por cima, mas que muda completamente o peso desse lugar. Saber quem você foi, lembrar do que você teve, compreender com clareza o que foi desperdiçado, é uma dimensão do sofrimento que vai muito além do físico. Do outro lado, o descanso era igualmente real. Lázaro estava encostado em Abraão, numa posição que os leitores judeus do primeiro século reconheceriam imediatamente como a posição de honra num banquete, reclinado ao lado do anfitrião, próximo o suficiente para conversar em voz baixa. Esse lado do abismo tinha um nome. Os textos rabínicos e o próprio uso no Novo Testamento o chamavam de seio de Abraão, e a expressão carregava a ideia de pertencimento, de acolhimento, de um lugar onde a identidade do justo era reconhecida e honrada. Abraão estava lá. Com ele estavam os que haviam vivido pela fé ao longo de gerações, os que haviam confiado nas promessas de Deus sem ver o cumprimento completo delas, os que haviam morrido carregando a esperança de algo que ainda estava por vir. E a presença de Abraão, nesse lugar específico, do outro lado do abismo, dentro do Sheol, confirma o que o capítulo anterior estabeleceu. Mesmo os maiores heróis da fé desceram para dentro de um território dividido que os mantinha separados do céu por uma razão que a história de Lázaro e do rico não explica diretamente, mas que deixa suspensa como uma questão urgente. O abismo entre os dois lados era definitivo depois da morte. Mas o abismo entre o seio de Abraão e o céu, entre os justos que descansavam lá e a presença plena de Deus, esse ainda não havia sido explicado por nenhuma das imagens que a narrativa trouxe até aqui. Havia algo que mantinha os justos presos naquele lugar de paz. Algo que impedia que a fé de Abraão, de Davi, de todos os que descansavam naquele território, fosse suficiente para romper uma barreira maior que o abismo que separava os dois lados do Sheol. O seio de Abraão era habitado por homens e mulheres que conheciam as promessas de Deus melhor do que qualquer pessoa viva, que tinham vivido inteiros em função dessas promessas, que carregavam dentro de si décadas e, em alguns casos, séculos de fidelidade acumulada. E ainda assim, ficavam. A razão para isso não estava na qualidade da fé deles, não estava no tamanho da devoção deles, não estava em nenhuma falha moral que pudesse ser corrigida por mais obediência ou mais sacrifício. A razão estava numa conta aberta, uma dívida registrada que nenhuma atitude humana tinha autoridade para quitar, por maior que fosse o homem tentando quitá-la. O seio de Abraão tinha peso de história acumulada dentro dele. Cada pessoa que chegava trazia consigo uma vida inteira vivida em direção a uma promessa que havia sustentado gerações sem se cumprir completamente durante nenhuma delas. Abraão chegou lá carregando a memória de uma jornada que começou quando Deus falou numa cidade chamada Ur e pediu que ele deixasse tudo sem explicar para onde ia. Ele obedeceu. Viveu décadas numa terra que lhe foi prometida como herança e morreu sem possuir mais dela do que o pedaço comprado para enterrar sua esposa. A promessa era real. O cumprimento estava suspenso. Isaque chegou depois, Jacó depois dele. E com Jacó vieram 12 filhos e uma nação inteira que ainda estava sendo formada quando os primeiros patriarcas já habitavam aquele lugar de espera. Moisés chegou com o peso de 40 anos de liderança num deserto, de uma lei recebida diretamente de Deus, de uma intimidade com o divino que o texto descreve como face a face, sem véu, sem intermediário.
e mesmo assim chegou ao mesmo destino que todos os outros. Davi chegou com os salmos ainda ressoando, com as batalhas, com os pecados, com o arrependimento, com o título de homem segundo o coração de Deus gravado sobre seu nome para sempre. Chegou ao seio de Abraão e ficou. Isaías chegou depois. O profeta que havia descrito a vinda de um servo sofredor com uma precisão tão cirúrgica que seus textos pareciam um relato de testemunha ocular, e que morreu sem ver com os próprios olhos o cumprimento do que havia descrito. Todos eles estavam lá, com suas histórias intactas, com suas identidades preservadas, com a consciência clara de quem eram e do que haviam vivido. O seio de Abraão reunia numa mesma extensão de paz os homens e mulheres que haviam sustentado a fé de Israel ao longo de séculos, que haviam intercedido, profetizado, obedecido, sofrido e morrido, confiando em algo que ainda estava por vir. A paz daquele lugar era genuína. O descanso era real. Lázaro, segundo a narrativa de Jesus, estava encostado em Abraão, numa posição de honra e acolhimento que expressava pertencimento, reconhecimento, segurança. Mas havia uma tensão que a paz não resolvia, uma incompletude que o descanso não eliminava. Eles sabiam das promessas. Abraão havia ouvido da própria voz de Deus, que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Davi havia recebido a promessa de que um descendente seu reinaria para sempre num trono que nunca teria fim. Isaías havia escrito sobre um servo que carregaria as enfermidades do povo, que seria ferido pelas transgressões de muitos, que veria a luz depois de entregar a sua vida como oferta pela culpa. Essas promessas estavam vivas naquele lugar. Os que as haviam recebido as carregavam com eles, e o peso de saber que o cumprimento ainda estava pendente tornava a espera algo muito mais do que simplesmente aguardar. Era uma espera com direção, com objeto claro, com a consciência de que algo específico ainda precisava acontecer antes que a barreira pudesse cair. A carta escrita aos Hebreus no Novo Testamento descreve esses homens e mulheres com uma frase que deveria ser lida devagar. Todos eles morreram na fé, sem ter recebido as promessas, tendo-as visto e saudado de longe. Saudado de longe. A imagem é de alguém que enxerga o destino do alto de uma colina, que reconhece o que está vendo, que ergue a mão em direção a algo que ainda está muito distante, mas que sabe que é real. Essa era a condição dos heróis no seio de Abraão. Enxergavam, reconheciam, esperavam com uma clareza que tornava a espera pesada de um modo específico, porque o que aguardavam era concreto, tinha forma, tinha nome, tinha um preço que precisava ser pago antes que qualquer movimento fosse possível. A fé deles era extraordinária. A obediência deles era documentada nos textos mais lidos da história humana. A intimidade que alguns deles tiveram com Deus é descrita nas Escrituras com termos que não aparecem em nenhum outro contexto. E nada disso era suficiente para romper o que os prendia. Não porque Deus fosse indiferente à situação deles. Exatamente o oposto. A espera deles era parte de um plano que havia sido estabelecido antes que qualquer um deles nascesse. Um plano que exigia um tipo de pagamento que só poderia ser feito de uma maneira por uma pessoa, num momento específico da história. A barreira que separava o seio de Abraão do acesso pleno à presença de Deus era jurídica. Era uma questão de conta aberta, de dívida registrada, de uma transação que o sistema inteiro dos sacrifícios de Israel apontava para frente sem nunca conseguir concluir. E entender por que nenhum sacrifício conseguia fechar essa conta é entender algo sobre a justiça de Deus, que transforma completamente a leitura da cruz séculos depois. O sistema de sacrifícios de Israel era elaborado, preciso e ininterrupto. Havia sacrifícios pela manhã e sacrifícios ao entardecer.
Havia ofertas pelo pecado individual, pelo pecado da congregação inteira, pelo pecado do sacerdote, pelo pecado do líder. Havia rituais específicos para impurezas específicas, cerimônias para cada estação do calendário sagrado e um dia no ano em que o sumo sacerdote entrava sozinho no lugar santíssimo para fazer expiação por toda a nação de uma vez. O tabernáculo e depois o templo funcionavam como uma máquina de precisão espiritual. Cada detalhe havia sido dado por instrução divina, cada medida, cada material, cada gesto do sacerdote tinha um significado que o povo entendia como real e necessário. E tudo isso, com toda a sua elaboração e seriedade, tinha um limite que o próprio Deus registrou nas Escrituras com uma clareza que deveria ter gerado mais perguntas do que gerou. A carta aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 4, coloca o limite sem rodeio. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Impossível. A palavra é definitiva. O sistema inteiro, com toda a sua grandeza litúrgica, com todo o fogo sobre o altar, com todo o sangue derramado ao longo de gerações, operava dentro de um limite que ele mesmo não podia cruzar. Para entender o peso disso, é preciso entender o que os sacrifícios faziam de fato. Eles cobriam. A palavra hebraica para expiação, kippur, carrega a ideia de cobrir, de velar, de pôr algo entre a dívida e o credor para que a transação possa continuar sem que a conta seja encerrada. O dia da expiação, Yom Kippur, o dia mais solene do calendário judaico, era o momento em que esse véu era renovado por mais um ano. O sumo sacerdote entrava com o sangue de um bode no lugar santíssimo, aspersava diante da arca da aliança e o pecado acumulado do povo ficava coberto por mais 12 meses. Coberto, velado, empurrado para frente. Imagine um devedor que toda semana aparece na porta do credor com uma nota escrita à mão prometendo pagar o principal em data futura. O credor aceita a nota, registra a visita e deixa o devedor ir, mas o saldo da dívida original permanece intacto. As notas se acumulam numa pilha crescente, cada uma reconhecendo a mesma obrigação que nenhuma delas tem valor suficiente para liquidar. Esse era o funcionamento do sistema sacrificial em relação ao pecado. Cada animal oferecido era uma promissória espiritual. Reconhecia a dívida, sinalizava a intenção de pagamento, mantinha a relação entre o povo e Deus funcionando dentro de um acordo provisório. Mas a conta original continuava aberta. Isso explica uma coisa que poucos leitores modernos percebem. Os sacrifícios do Antigo Testamento olhavam para a frente. Cada animal morto sobre o altar de Moisés, cada sangue derramado no tabernáculo no deserto, cada cerimônia do templo em Jerusalém apontava, como seta em movimento, para um pagamento que ainda estava por vir. O sacerdote que entrava no lugar santíssimo no dia da expiação entrava com tremor genuíno. Havia sinos na barra de seu manto para que os que ficavam do lado de fora pudessem ouvi-lo se movendo, porque se entrasse com alguma impureza não confessada, morria ali mesmo diante da presença de Deus, e precisavam de uma forma de saber se ele ainda estava vivo, sem que mais ninguém entrasse para verificar. Esse nível de seriedade descrevia com precisão o peso da transação que acontecia naquele lugar. A presença de Deus era real. A santidade era real. A distância entre a perfeição divina e a condição humana era real. E o sangue dos animais não tinha, por sua própria natureza, o peso necessário para fechar essa distância de forma permanente. Um animal não pode ser responsabilizado moralmente. Um bode não carrega culpa consciente, não faz escolhas éticas, não representa a humanidade que deveria estar sobre o altar em seu lugar. O substituto precisava ter o mesmo peso daquilo que substituía, e nenhum animal do rebanho de Israel tinha esse peso. Por isso, a conta ficava aberta.
Por isso, gerações de fiéis morriam com os pecados cobertos, velados, empurrados para o futuro, mas sem a quitação final que transformaria o véu num recibo definitivo. E esse entendimento transforma completamente a leitura do seio de Abraão. Os heróis que estavam lá, com toda a fé que os havia definido em vida, não estavam presos por falha própria ou por insuficiência de caráter. Estavam presos porque a conta que precisava ser quitada para que a barreira caísse ainda estava em aberto, acumulando promissórias ao longo de séculos, esperando por um pagamento de natureza completamente diferente de tudo que havia sido oferecido até então. A atenção do seio de Abraão era a atenção de quem conhece o contrato, leu todas as cláusulas, entende o que falta e sabe que a resolução depende de algo que está fora do alcance de qualquer um dos que estão esperando. Séculos de fé suspensa, gerações que chegavam e ficavam. A pilha de promissórias crescendo enquanto o credor aguardava o pagamento que somente um tipo específico de oferta poderia fazer. O tempo dentro do seio de Abraão tinha uma textura diferente do tempo que corria na superfície da terra. Lá em cima, impérios nasciam e desmoronavam. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Cada um chegava com a convicção de que havia encontrado a forma definitiva de organizar o mundo, e cada um era engolido pelo seguinte com a mesma inevitabilidade com que o Sheol engolia os mortos. Enquanto isso, o lugar de espera continuava. Abraão havia chegado cedo, tão cedo que quando Moisés desceu, já havia quase 6 séculos de distância entre a morte do patriarca e a morte do legislador. 6 séculos em que o mundo acima havia mudado de formas que nenhum dos dois poderia ter previsto, enquanto o território de paz, onde ambos habitavam, permanecia com a mesma característica fundamental. A barreira estava no lugar. Cada geração que morria trazia consigo um novo conjunto de histórias, de experiências com Deus, de milagres testemunhados, de promessas recebidas. Os que saíram do Egito atravessando o mar a pé chegaram lá. Os que receberam o maná no deserto chegaram lá. Os que cruzaram o Jordão e viram as muralhas de Jericó caírem ao som de trombetas chegaram lá. Os que sobreviveram ao cativeiro babilônico, que choraram à beira dos rios estrangeiros, lembrando de Sião, chegaram lá e ficaram. O detalhe que transforma a espera em algo mais do que mera pausa é o peso do que cada um carregava. Cada pessoa que chegava ao seio de Abraão vinha com a memória intacta de uma vida vivida em fé, com o conhecimento das promessas acumuladas ao longo das gerações, com a consciência aguçada de que o cumprimento estava pendente de algo específico. Eles sabiam das profecias. Isaías havia descrito o servo sofredor com uma precisão que os próprios escribas do Segundo Templo debatiam intensamente, porque o texto era concreto demais para ser tratado como alegoria simples. Jeremias havia falado de uma nova aliança, diferente da aliança do Sinai, escrita no coração em vez de em pedra. Daniel havia recebido visões com marcos de tempo que apontavam para uma janela histórica específica. O conhecimento profético que habitava o seio de Abraão era extraordinário. Homens que haviam recebido revelações diretas de Deus, que haviam escrito palavras que atravessariam milênios, que haviam visto em visão o que o mundo ainda estava esperando ver em carne, estavam todos reunidos num mesmo lugar, com tudo isso dentro deles, aguardando. A espera tinha dignidade, tinha peso histórico, tinha a qualidade de algo que faz parte de um plano maior e não de um esquecimento. Mas a espera também tinha duração, e a duração importa quando se trata de seres conscientes que carregam memória, identidade e compreensão do que está faltando. 400 anos depois de Abraão, Moisés. 500 anos depois de Moisés, Isaías.
200 anos depois de Isaías, o cativeiro babilônico, e com ele uma nova leva de fiéis que chegavam ao lugar de espera, carregando a dor do exílio e a esperança do retorno que alguns deles haviam vivido e outros apenas ouvido contar. O seio de Abraão foi ficando mais habitado a cada geração, e o silêncio lá fora, o silêncio entre os grandes atos de Deus registrados nas Escrituras, foi ficando mais longo. O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, fechou os olhos e desceu. E depois dele vieram 4 séculos sem que nenhuma voz profética ressoasse em Israel. 4 séculos de silêncio canônico, de espera sem nova palavra, de uma nação inteira vivendo de promessas antigas, enquanto o mundo ao redor se reorganizava sob o poder de Roma. Lá em cima, o silêncio pesava sobre Israel com uma estranheza que os escribas e os fariseus tentavam preencher com interpretação e tradição. Lá embaixo, o seio de Abraão aguardava com uma paciência que tinha a qualidade específica de quem sabe que a resolução existe, que o pagamento está sendo preparado, que o momento vai chegar com a precisão de algo que foi planejado antes do tempo começar. A tensão entre os 2 silêncios, o de cima e o de baixo, era a tensão de uma história que havia chegado ao momento imediatamente anterior à sua virada mais radical. Roma crucificava nas estradas. O templo ainda fumegava com sacrifícios que cobriam sem quitar. Os escribas copiavam os textos de Isaías sem saber que a janela que o profeta havia descrito estava prestes a se abrir com uma violência e uma glória que o mundo inteiro sentiria, de maneiras diferentes, por séculos ininterruptos. E dentro do seio de Abraão, a espera tinha chegado ao seu ponto final, sem que ninguém lá dentro pudesse saber exatamente quando o som de passos diferentes dos que sempre chegavam romperia o silêncio daquele território pela primeira vez. Algo estava para acontecer na superfície da terra que faria o que nenhum sacrifício, nenhuma oração, nenhuma fé acumulada por gerações havia conseguido fazer. Uma declaração seria pronunciada num momento de agonia extrema que não era desespero, mas a consumação de um plano que havia começado antes que Abraão deixasse Ur, antes que Adão abrisse os olhos no jardim, antes que qualquer voz humana tivesse sido capaz de formular a pergunta que toda aquela espera estava respondendo. Roma tinha um método para matar, que era também um método para humilhar. A crucificação era pública por design. Acontecia nas estradas, nos lugares de passagem, nos pontos onde o maior número de pessoas fosse forçado a olhar. O império sabia que a morte lenta de um homem pendurado num madeiro dizia algo que nenhum decreto conseguia dizer com a mesma eficiência. A autoridade de Roma era o teto do mundo, e qualquer um que tentasse existir fora desse teto terminava assim. Naquele dia específico, numa sexta-feira de Páscoa, havia uma multidão na estrada para o Gólgota que não entendia o que estava vendo. Os soldados estavam cumprindo uma ordem. Os sacerdotes estavam convencidos de que haviam resolvido um problema. Os discípulos estavam dispersos pelo medo. Os curiosos estavam lá pela cena. Cada grupo presente naquele momento tinha uma leitura radicalmente diferente do que estava acontecendo. E todos estavam errados da mesma forma. Nenhum deles tinha o vocabulário para reconhecer o que aquela morte estava fazendo nos bastidores da realidade. A crucificação levava horas. O corpo pendurado pelos pulsos tinha de se erguer repetidamente sobre os pés pregados só para conseguir respirar, porque a posição comprimia os pulmões e tornava cada inspiração um ato de esforço muscular. A morte vinha pelo esgotamento, pela asfixia progressiva, pela combinação de dor, exposição e falência do organismo que não conseguia mais sustentar o ciclo de subir e descer. Jesus ficou na cruz desde a hora 3ª até a hora 9ª, segundo o relato de Marcos.
Da manhã até o início da tarde, o sol sobre Jerusalém, a multidão abaixo, os sacerdotes passando e lançando palavras que soavam como zombaria, mas carregavam, sem que eles soubessem, uma ironia profunda que o tempo tornaria visível. Perto do fim, Jesus falou: não foram as últimas palavras de alguém que está perdendo a consciência. A voz que o evangelista João registra no capítulo 19 e versículo 30 do seu relato saiu com clareza suficiente para ser ouvida e registrada. Uma palavra em grego. Uma só. Tetelestai. Os estudiosos da língua grega do primeiro século conhecem esse termo de um contexto muito específico. Aparecia escrito em documentos comerciais da época, em contratos de dívida, em registros de transação. Quando um credor recebia o pagamento integral de uma obrigação, escrevia essa palavra sobre o documento original. Uma palavra que significava, com precisão jurídica, a conta foi quitada, o débito foi encerrado, a obrigação foi cumprida em sua totalidade. E este registro não pode mais ser usado como instrumento de cobrança. O mundo que estava olhando para a cruz naquele momento ouviu o que parecia ser a última fala de um homem derrotado. O que foi pronunciado era um recibo, séculos de promissórias espirituais, de sacrifícios que cobriam sem liquidar, de gerações que desceram ao lugar de espera com a conta ainda em aberto, estavam sendo encerrados naquele momento com um pagamento de natureza radicalmente diferente de tudo que havia sido oferecido antes. O sangue de animais não podia quitar, porque o substituto precisava ter o mesmo peso moral e espiritual daquilo que substituía. Uma vida humana perfeita, sem a contaminação do pecado que havia inaugurado a dívida original. Era o único pagamento que a justiça divina poderia aceitar como definitivo. E esse pagamento estava sendo feito. A véu do templo rasgou de cima para baixo no mesmo instante, segundo o relato de Mateus. Uma tira de tecido bordado, que media 18 metros de altura e 30 centímetros de espessura, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que havia sido mantida intacta por gerações como símbolo físico da barreira entre a santidade de Deus e a condição humana, rasgou do alto para baixo, de dentro para fora, num movimento que nenhuma mão humana executou. O templo continuaria funcionando por mais 40 anos. Os sacerdotes continuariam realizando os rituais. O calendário litúrgico continuaria girando com toda a sua elaboração cerimonial. Mas o véu não seria costurado de volta. Ficou rasgado como evidência permanente de que o sistema que ele representava havia chegado ao seu ponto de conclusão. O que ninguém na superfície da terra conseguia ver naquele momento era o que aquela declaração estava produzindo em outro território, num lugar sem luz do sol, sem multidão, sem soldados romanos, onde uma espera de séculos havia chegado ao seu ponto final. O pagamento havia sido registrado. A obrigação havia sido encerrada com autoridade definitiva. E o que vinha a seguir, nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, era algo que não havia acontecido uma única vez em toda a história do reino dos mortos, desde que o primeiro ser humano havia descido para lá. O corpo foi retirado da cruz antes do pôr do sol daquela sexta-feira. José de Arimateia, membro do Sinédrio que havia discordado da condenação, pediu o corpo a Pilatos, enrolou-o em linho com especiarias e o colocou num sepulcro novo, escavado na rocha, que nunca havia sido usado. Uma pedra grande foi rolada para fechar a entrada. Os sacerdotes selaram o túmulo e colocaram uma guarda romana na frente, porque tinham ouvido falar de uma promessa de ressurreição e queriam garantir que nenhum discípulo pudesse simular o cumprimento dela durante a noite. Jerusalém entrou no Shabat. O silêncio que caiu sobre a cidade naquela tarde era o silêncio de quem acredita que o assunto foi encerrado.
Os sacerdotes voltaram para suas casas satisfeitos. Os discípulos estavam trancados por medo. Roma havia feito o que Roma sempre fazia com eficiência. Mas o que estava acontecendo, fora do alcance de qualquer olho humano, tinha uma escala completamente diferente daquela que a superfície da terra era capaz de perceber. A carta de Pedro, escrita décadas depois, guarda um detalhe que a maioria dos leitores passa por cima por falta de contexto para entendê-lo com o peso que ele carrega. No capítulo 3 e versículo 19, Pedro menciona que Jesus, depois de morto na carne, foi fazer uma proclamação aos espíritos em prisão. Uma proclamação. A palavra grega usada ali, querusso, era o termo técnico para o anúncio de um heraldo real, de um mensageiro que chegava a uma cidade com uma declaração oficial da autoridade do rei. Proclamava-se uma vitória, proclamava-se um decreto. Era linguagem de poder, de autoridade constituída, de alguém que fala com o respaldo de quem enviou. Jesus desceu ao reino dos mortos com essa qualidade de presença. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4 e versículos 8 e 9, conecta a descida à ressurreição numa sequência que clarifica a direção do movimento. Desceu às partes mais baixas da terra, e o mesmo que desceu é o que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O verbo descer ali é deliberado. É o mesmo tipo de descida que as Escrituras sempre associaram ao Sheol, mas com uma diferença fundamental na direção da autoridade. Todos os que haviam descido antes, desceram porque a morte os trouxe. Jesus desceu porque tinha algo a fazer lá. O seio de Abraão, aquele território de paz, onde gerações de fiéis aguardavam com a consciência plena de uma espera que havia chegado ao seu limite, recebeu uma presença que nunca havia entrado por aquelas fronteiras de nenhuma forma anterior. A conta estava quitada. O recibo havia sido emitido na cruz horas antes. E a chegada daquela presença no território dos justos carregava o peso de uma autoridade que tinha direito legal sobre o que estava prestes a acontecer, porque o preço de resgate havia sido pago de forma integral e irrevogável. Abraão estava lá, com toda a história de um homem que havia deixado tudo a partir de uma única voz, que havia esperado décadas por um filho prometido, que havia estendido a faca sobre esse mesmo filho na montanha e descido sem que o golpe precisasse cair, porque Deus havia provido o substituto no último instante. Abraão havia vivido essa cena como ensaio de algo que ainda estava por vir. Na montanha do sacrifício, ele havia dito ao filho que Deus mesmo proveria o cordeiro. E séculos depois, no Gólgota, a provisão havia sido consumada com uma precisão que tornava o ensaio no Monte Moriá transparente como vidro fino, à luz do que havia acontecido na cruz. Davi estava lá, com os salmos ainda ressoando dentro de uma identidade que a morte preservou intacta, com a memória de uma vida inteira vivida na tensão entre a grandeza do chamado e o peso dos próprios erros, com o peso da promessa de um trono eterno na descendência que ele havia recebido e nunca visto se cumprir durante seus anos de reinado. Isaías estava lá, o profeta que havia descrito com precisão desconcertante o servo sofredor, que havia escrito sobre um homem ferido pelas transgressões de muitos, desfigurado além do reconhecimento humano, que veria a luz depois de entregar a vida como oferta pela culpa. Isaías havia descrito aquele dia sem saber o nome do homem que chegava agora ao lugar onde ele aguardava. A proclamação que Jesus fez naquele território tinha o peso de uma sentença judicial pronunciada com autoridade plena, porque o juiz que pronunciava a sentença era o mesmo que havia pago a pena que a sentença exigia. O silêncio que havia caracterizado aquele lugar por séculos era um silêncio de espera, não de abandono, não de esquecimento, mas de um plano que precisava de cada etapa cumprida na sequência exata antes que o movimento final pudesse acontecer. A etapa final,
havia sido cumprida. E o que se seguiu dentro daquele território, entre a descida e a ressurreição, que a superfície da terra testemunharia no domingo seguinte, foi o movimento mais inédito que o reino dos mortos havia registrado desde que o primeiro ser humano havia descido para lá. Um movimento que nenhuma força dentro daquele lugar tinha autoridade para conter, porque a autoridade de quem o iniciava derivava de um título que havia sido conquistado da única forma que ele podia ser conquistado. No domingo seguinte, as mulheres chegaram ao sepulcro com especiarias para completar o processo de embalsamamento que a pressa da sexta-feira havia deixado incompleto. Encontraram a pedra rolada para o lado, os guardas caídos por terra e dentro do túmulo apenas as faixas de linho dobradas, com uma ordem que o pânico não produziria. O anjo sentado sobre a pedra disse algo que invertia toda a lógica do lugar. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Jerusalém acordou naquele domingo sem saber que a topografia da eternidade havia mudado na véspera. O sepulcro vazio era a evidência visível de uma ressurreição que o mundo começaria a processar nas décadas seguintes. Mas o que havia acontecido antes da ressurreição, no interior do território dos mortos, era o episódio que transformava o significado de tudo que viria depois. Paulo escreveu para a congregação de Éfeso com uma referência que a maioria dos leitores modernos lê sem pausar sobre o peso do que está sendo descrito. No capítulo 4 e versículo 8, citando o Salmo 68, ele diz que Jesus subiu às alturas e levou cativos em cortejo triunfal. Cativos em cortejo triunfal. O vocabulário militar romano do primeiro século é preciso aqui. Quando um general romano vencia uma campanha e retornava a Roma, ele entrava pela cidade num desfile específico chamado triunfo. Na frente do cortejo marchavam os cativos capturados, os reis e generais derrotados que haviam sido tomados como prisioneiros de guerra, desfilando diante da multidão como evidência viva da vitória do general. Paulo usou exatamente essa imagem para descrever o que Jesus fez ao subir. Os cativos que marcharam naquele cortejo não eram inimigos derrotados. Eram os que haviam aguardado a vitória por séculos, os que haviam vivido pela fé antes que o preço dessa fé fosse pago, os que desceram ao seio de Abraão carregando promessas cujo cumprimento aconteceu depois de sua morte. Abraão saiu de lá. O homem que havia vivido como estrangeiro numa terra prometida, que havia esperado décadas por um filho, que havia aprendido na montanha do sacrifício que Deus provê, onde o homem não consegue, saiu do lugar de espera conduzido pelo descendente, cuja chegada havia sido o propósito de toda a sua história. Davi saiu de lá. O rei cujos salmos haviam pedido a Deus que não abandonasse a sua alma no Sheol, que o rosto de Deus não se escondesse para sempre, viu a resposta a esses pedidos consumada num movimento que as próprias palavras dos seus salmos haviam profetizado, sem que ele soubesse com exatidão o que estava descrevendo. Isaías saiu de lá com as imagens do servo sofredor finalmente completas, com o entendimento de que o texto que havia escrito com a mão guiada pelo Espírito descrevia com precisão de relato o que havia acontecido no Gólgota 3 dias antes. Os profetas, os patriarcas, as gerações de fiéis que haviam descido ao longo de séculos com a conta ainda em aberto, saíram num movimento coletivo que o reino dos mortos registrava pela primeira vez em toda a sua existência. A barreira que havia mantido os justos separados do acesso pleno à presença de Deus não havia sido forçada de dentro. Havia sido desativada de fora pela única ação que tinha autoridade jurídica para encerrá-la, o pagamento integral de uma dívida que havia sido acumulada desde o Jardim do Éden. O seio de Abraão esvaziou. Esse território específico, que havia funcionado como sala de espera de séculos de fé suspensa, cumpriu sua função
e encerrou. Os registros posteriores do Novo Testamento descrevem a condição dos que morrem em Cristo de uma forma radicalmente diferente da que o Antigo Testamento descrevia. Ausente do corpo, presente com o Senhor, segundo Paulo na segunda carta aos Coríntios. A direção mudou. A morte, para os que estão em Cristo, passou a produzir um resultado que antes da cruz era impossível para qualquer ser humano, independente da grandeza da fé que houvesse vivido. A mudança não foi arbitrária. Foi a consequência direta de um título que foi conquistado através de um processo que incluiu a morte, a descida, a proclamação e a ressurreição como etapas de um único movimento de resgate executado com precisão absoluta. A pergunta com a qual tudo isso começou, a pergunta sobre por que os heróis não puderam entrar no céu quando morreram, tem uma resposta que é ao mesmo tempo histórica, jurídica e pessoal. Histórica porque dependia de um momento específico no tempo em que o pagamento fosse efetuado. Jurídica porque dependia de um título conquistado da única forma que ele podia ser conquistado. Pessoal, porque a porta que foi aberta por dentro, com o preço que foi pago, permanece aberta como resultado de algo que ninguém que entrou por ela contribuiu para construir. Abraão não abriu essa porta. Davi não abriu. Nenhuma fé humana, por mais extraordinária que fosse, tinha acesso à fechadura. A porta foi aberta de dentro, por alguém que desceu especificamente para abri-la, que tinha o direito de abri-la porque havia pago o custo que a fechadura exigia e que, ao sair, conduziu consigo todos os que haviam esperado do lado de dentro por séculos. A questão que fica, depois de tudo isso, tem uma dimensão diferente da que parecia ter no começo. Você não está sendo convidado a admirar o que aconteceu com Abraão e com Davi. Está sendo confrontado com o fato de que a mesma porta aberta para eles permanece aberta agora por causa do mesmo título, do mesmo pagamento, da mesma autoridade que desceu e subiu e continua sustentando tudo que depende dela. A pergunta real nunca foi por que eles esperaram tanto. A pergunta real é o que você está fazendo com uma porta que já está aberta. Abraão esperou séculos dentro de um lugar que existia porque a conta ainda estava aberta. Não era fraqueza. Era a condição de todo ser humano que existiu antes do pagamento, independente do tamanho da fé que carregava, independente da intimidade que havia cultivado com Deus ao longo de uma vida inteira. A barreira não era pessoal. Era jurídica. E a justiça de Deus não negocia com intenção, com esforço, com quantidade de anos vividos em obediência. Ela exige quitação. Agora pense na sua própria vida com essa mesma clareza. Pense nos anos vividos, nas escolhas feitas, nos momentos em que você sabia exatamente o que estava fazendo e fez mesmo assim. Pense nos silêncios que foram respostas deliberadas a uma voz que você reconhecia e preferia não ouvir. Isso tem peso, tem registro, tem o mesmo tipo de peso que manteve os maiores heróis da fé da história humana do lado de fora do acesso pleno a Deus por séculos inteiros. A diferença entre você e Abraão naquele momento não é que você seja mais justo do que ele era. A diferença é que você está do lado de cá de um evento que mudou a topografia da eternidade, com a porta aberta diante de você, com o pagamento já efetuado, com o recibo já emitido. E a pergunta que fica suspensa depois de tudo isso é incômoda, com uma especificidade que nenhuma distração consegue resolver por muito tempo. O que você está fazendo com essa porta? Não com o conhecimento sobre ela, não com a admiração pela história que levou até ela. Com a porta em si aberta, com o caminho livre, com a condição de entrada inteiramente satisfeita por alguém que desceu especificamente para que você não precisasse ficar do lado de fora, esperando por algo que nunca chegaria por força própria.
Existe uma diferença real entre saber que Cristo pagou a dívida e viver como alguém cuja dívida foi paga. Entre conhecer a história da ressurreição e existir dentro das consequências dela, com uma convicção que muda a forma como você acorda, como você trata as pessoas ao redor, como você lida com o que há de errado dentro de você e que você conhece melhor do que qualquer outra pessoa no mundo conhece. O pecado que você carrega não é abstrato. Tem textura, tem histórico, tem um peso específico que você sente em momentos específicos com uma clareza que nenhuma ocupação consegue bloquear completamente. E Cristo não veio com uma proposta de melhoria gradual para esse peso. Veio com quitação, com a mesma natureza de encerramento definitivo que o Tetelestai pronunciou sobre a dívida de gerações, disponível para a dívida que você acumulou na sua própria história. O arrependimento que isso exige é proporcional à clareza com que você enxerga o que está sendo oferecido. Não é a tristeza de quem foi pego. É o reconhecimento de quem entendeu o tamanho do que foi pago e entende que viver como se esse pagamento não existisse ou como se ele fosse apenas um fato histórico interessante é uma resposta que não faz jus nem ao preço nem à oferta. Se você chegou até aqui carregando algo que sabe que precisa ser entregue, a oportunidade é real e está aberta com a mesma amplitude com que estava quando Abraão saiu do seio de Abraão, conduzido pelo único que tinha autoridade para abrir aquele caminho. Se você deseja se reconciliar com Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos dele ou quer começar uma jornada rumo à salvação eterna, declare em voz alta, com a convicção de quem entende o peso do que está dizendo: Senhor Jesus, me aceite. Tu és meu único e suficiente Senhor e Salvador. Essa declaração não tem valor mágico, tem valor de resposta, de alguém que ouviu, entendeu e escolheu atravessar uma porta que ficou aberta a um custo que você nunca poderia ter pago sozinho. E se você já conhece a Cristo, se essa fé já é o centro da sua vida, compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem está esperando do lado de fora, sem saber que a porta foi aberta, e escreva aqui embaixo a palavra Amém, porque cada comentário leva essa história para mais uma pessoa que ainda está esperando sem precisar esperar. Deus pagou o que a justiça exigia para que o amor pudesse alcançar o que a lei nunca alcançaria. Até a próxima.